Olá, meu nome é Paula Costa, eu sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp e essa é a 11ª aula da disciplina EA 513, Circuitos Elétricos. Nessa aula eu vou falar sobre o circuito RLC, ou seja, um circuito que tem resistência, indutância e capacitância e que é alimentado por uma fonte contínua, uma fonte DC. Apenas recapitulando, na última aula nós estudamos o circuito RLC autônomo. Toda análise que a gente fez ali para uma topologia paralela também pode ser feita por um circuito RLC série, sempre relembrando essa questão, né? Como principal conclusão que a gente obteve da análise desse tipo de topologia é que nós obtemos um equacionamento que resulta numa equação diferencial de segunda ordem. Então, essa é uma característica dos circuitos RLC. Ao equacioná-los, a gente vai obter uma equação diferencial de segunda ordem. E lembrando que toda vez que a gente analisa o circuito autônomo, o circuito sem fontes, a gente acaba caindo numa equação diferencial homogênea, né? Que no contexto do circuito que é alimentado por uma fonte, essa análise da equação homogênea resulta naquilo que a gente tem chamado de resposta natural, que, como vimos, é também uma resposta transitória, né? Então, no resumo que aparece aqui no slide, o que a gente tem é que, ao tentarmos resolver a equação homogênea obtida do circuito autônomo, nós obtivemos uma equação característica de segundo grau, ou seja, propusemos como solução uma função exponencial, substituímos na equação diferencial homogênea e, ao fazer essa substituição, a gente acaba tendo uma equação característica que é de segundo grau. Portanto, as raízes dessa equação característica, que nós chamamos de S1 e S2, elas poderiam ter três configurações diferentes. A primeira delas é aquela onde as raízes são diferentes e reais. Nós chamamos essa condição de circuito superamortecido. E nesse caso, nós vimos que a resposta natural do circuito é dada por uma soma de duas exponenciais. No segundo caso, nós vimos que as raízes eram idênticas e reais. Nós chamamos essa condição de circuito que está criticamente amortecido. E nesse caso, nós vimos que uma simples solução exponencial não era suficiente para manter a coerência das condições iniciais do equacionamento. Então, foi necessário adicionar uma segunda função com uma exponencial vezes t. E aí nós obtivemos, então, essa resposta natural, que é a somatória de uma exponencial com outra exponencial multiplicada pela variável t. Finalmente, temos o caso onde as raízes da equação característica, elas são diferentes, porém complexas. E nesse caso, nós deduzimos, então, que a solução, a resposta natural desse circuito autônomo resultava numa exponencial multiplicada pela soma de uma cossenoide com uma senoide, né? Então, note que, mais uma vez, na resposta natural, para todos os casos, quando nós temos t tendendo a infinito, essas respostas, elas se tornam zero, tá? Então, para todos esses casos, a gente vai ter aí um coeficiente da exponencial que é negativo, certo? Então, aqui S1, S2 com um coeficiente negativo e aqui também, certo? E, portanto, para um t muito grande, essa resposta natural deixa de existir, ok? Lembrando também que o que vai determinar se o circuito é superamortecido, criticamente amortecido ou subamortecido é o valor dos bipolos passivos do circuito, ou seja, o valor das resistências, das capacitâncias e indutâncias do circuito. E são esses componentes que vão
configurar a operação do circuito e vão ali dar uma resposta que oscila mais ou que eventualmente se extingue de maneira mais abrupta e mais rápida. Então, na verdade, destaco que as raízes dessa equação característica, elas estão muito associadas ao comportamento físico do circuito e vice-versa. Nessa aula, então, a gente deixa de analisar o circuito autônomo e a gente passa a prestar atenção num circuito que tem uma excitação, que tem uma fonte alimentando esse circuito. E nós vamos usar como objeto de estudo, novamente, a topologia RLC paralela com uma fonte de corrente. Por que estamos estudando essa topologia? Porque é conveniente, né? Poderíamos fazer o mesmo estudo com qualquer outra topologia, sempre lembrando que no final, por ser um circuito RLC, a gente vai acabar resultando numa equação diferencial de segunda ordem. E no caso agora, como a gente tem alguma fonte no circuito, nós vamos ter lá do lado direito da equação diferencial algo que representa essa excitação, certo? Então, partindo dessa topologia de estudo, o primeiro passo é equacionar o problema. Então, a gente sempre parte do equacionamento do circuito, né? E da mesma maneira como nós fizemos na última aula, nós vamos adotar a análise nodal. Então, em outras palavras, nós vamos aí, temos dois nós nesse circuito, um é o nó de referência, a gente vai equacionar esse nó daqui, certo? E aí nós temos então corrente do capacitor IC, corrente do resistor IR, corrente do indutor já apontada aqui como IL, certo? E temos a corrente que entra no nó, que vem da fonte de corrente, que está representada aqui com uma letra minúscula I e N aí, certo? O fato de eu estar utilizando aqui uma letra minúscula para essa corrente é simplesmente para dizer que essa corrente pode ser variável, pode ser uma corrente senoidal, pode ser uma corrente variável no tempo com forma de onda dentro de serra, pode ser também uma fonte de corrente contínua. Então, nesse ponto da análise, não é relevante saber qual a natureza dessa alimentação, basta saber que nós temos aí uma fonte de excitação que eu estou identificando como I de entrada ou I-in, certo? Bom, então agora partimos aí para o equacionamento da mesma maneira como fizemos na aula anterior com o circuito RLC paralelo autônomo, certo? Então, primeiro, né, observando aí a corrente na capacitância, nós vamos ter que IC é igual a C dVc dt, certo? Olhando para a corrente na resistência, nós temos que IR é igual a VC sobre R, né? Porque, afinal de contas, a queda de tensão aqui é a mesma aqui, certo? E, finalmente, nós temos a corrente do indutor. Lembrando que lá no equacionamento do circuito RLC paralelo autônomo, nós procuramos expressar a corrente no indutor em função da tensão no capacitor, porque isso levava a gente para uma equação que era toda em função de uma única variável e, no caso, escolheu-se a variável VC, porque ela já estava presente no primeiro termo e no segundo termo da equação, né? Então, apenas relembrando como nós fizemos isso, nós estamos interessados em IL, né? Mas nós podemos falar que VC é igual a LDIL dt, certo? Porque a tensão no indutor também é VC, né? Mas nós queremos expressar, então, IL em função de VC. Então, para isso, se vocês se lembrarem, nós fizemos que VC dt
é igual a L DIL, e integramos os dois lados desse termo, né, dessa expressão, e a gente obteve, então, que a integral de VC dt 1 sobre L aqui fora é igual à corrente IL, certo? Então, com isso, nós conseguimos escrever essa expressão da análise nodal do circuito como C dVC dt mais VC sobre R mais 1 sobre L integral de VC dt, só que agora temos uma fonte, então essa expressão não é nula, tudo isso é igual à corrente de entrada IN aí, certo? Então, apenas passando a limpo, isso que eu acabei de escrever, certo? Nós temos aqui CdVC dt, tem corrente sobre a resistência, corrente sobre a indutância, tudo isso somado é igual à corrente fornecida pela fonte. Se vocês se lembrarem, na aula anterior, nós integramos nós derivamos essa equação para conseguir sumir com essa integral que era um pouco inconveniente aqui, certo? Então, procedendo com essa operação, nós vamos obter derivada segunda, e aqui também a gente já está passando a capacitância dividindo para obter uma equação diferencial com coeficiente na derivada de segunda ordem unitário, certo? Então, o C foi passado dividindo e nós derivamos os dois lados da equação. Então, ficamos com a derivada segunda de VC dt aqui, a derivada primeira de VC aqui, sumimos com essa integral, o que é muito bom, certo? Então, até aqui nós obtivemos exatamente a mesma equação do circuito autônomo, RLC paralelo, mas agora, como a gente derivou os dois lados da equação, nós obtivemos aqui 1 sobre C, porque o C foi dividindo, né, para que ele sumisse aqui desse coeficiente. E agora nós derivamos também o sinal da fonte de alimentação, certo? Então, supondo que essa fonte fosse variável, ou seja, supondo que a gente tivesse aqui uma fonte que varia no tempo, a gente teria que obter a derivada desse sinal de entrada. E, na verdade, o que a gente percebe é que isso não é muito legal, porque a gente acabou adicionando uma derivada de uma segunda função na equação. Então, portanto, a gente não tem mais uma equação diferencial ordinária. A gente está aí com uma equação que ela tem derivada de mais de uma função. Então, a gente vai ter que pensar aí outra maneira de equacionar, tá? Então, note que eu fiz o mesmo equacionamento do que para o circuito autônomo, mas acabei chegando num resultado que não foi tão conveniente. Então, nossa missão agora é pensar, será que existe alguma maneira diferente de eu equacionar esse circuito que permita que eu não tenha essa derivada da fonte de corrente e tenha uma simples equação diferencial ordinária de segunda ordem? Então, a maneira como a gente vai fazer isso primeiramente, pensando agora, ao invés de pensar na tensão do capacitor, a gente vai tentar olhar para a corrente do indutor, né? Então, nós equacionamos toda a análise nodal com foco ali na tensão do capacitor, e agora a gente vai focar, ao invés disso, no equacionamento baseado na corrente do indutor. Então, a gente tem ali que o VC pode ser dado por L DIL dt, né?
Então, por que que a gente tem isso? A gente tem isso se a gente olhar aqui para a corrente no indutor, certo? Para tensão e corrente no indutor. Além disso, a gente tem que o dVc/dt, né? Dado aqui como dedução da equação de cima, né? Que é a derivada da tensão do capacitor em função do tempo é L dIL segunda ordem dt quadrado, certo? E se a gente substituir isso aqui em cima, talvez a gente consiga algo mais interessante, certo? Então, na verdade, a gente vai retornar esse termo para IL, né? E nós vamos expressar esse termo em função de DIL e vamos expressar esse segundo termo aqui em função da derivada segunda da corrente da indutância, né, do indutor. Então, fazendo isso, certo? Então, primeiramente, substituindo aqui esse termo aqui, né, nós vamos obter CL de IL de segunda ordem mais L sobre R dIL dt mais IL igual a I em função do tempo aí, caso seja uma fonte em função do tempo, tá? Paulo, eu poderia ter feito esse equacionamento lá na análise do circuito RLC paralelo autônomo? Poderia. Na verdade, eu induzi vocês lá no circuito RLC paralelo autônomo a equacionar o circuito pela tensão olhando, né, tendo como foco a tensão do capacitor. Mas esse é um equacionamento possível também, né? E vocês vão perceber lá que a gente acaba chegando numa resposta que também é coerente, certo? Então lá a gente acabou equacionando a tensão da capacitância em função do tempo e a partir dela a gente obtinha as outras variáveis do circuito, corrente na resistência, corrente na indutância. E aqui a gente faz de uma maneira um pouco diferente, a gente foca primeiro em obter a expressão da corrente no indutor e a partir da expressão da corrente no indutor a gente vai conseguir determinar a tensão na capacitância, certo? Bom, então agora é um circuito RLC, a gente não esperava nada diferente de obter uma equação diferencial de segunda ordem. O que está faltando aqui, nunca pode esquecer, é tentar deixar esse coeficiente unitário. Então, no nosso caso aqui, a gente passaria esse termo dividindo para todos os outros termos da expressão. Então, passando a limpo aqui, essa aqui é a expressão que a gente acabou de obter, e aqui embaixo já é ela com esse termo dividindo aqui nos outros termos, certo? Então, esse L anula com esse aqui, a gente obtém 1 sobre RC, 1 sobre LC e 1 sobre LC aqui também. Então, temos aí a nossa equação diferencial de segunda ordem que representa esse circuito RLC paralelo não autônomo. O que a gente vai discutir agora aqui, então, é o seguinte, né? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que é sempre importante escolher a melhor estratégia para equacionar o circuito. Então, eu quero ressaltar isso porque, da mesma maneira que lá na análise de malhas, análise nodal, a gente acabava dizendo que, eventualmente, a análise do seu circuito podia ser simplificada enormemente dependendo da estratégia que se escolhia, isso também acaba sendo verdade aqui no contexto de circuitos que têm bipolos armazenadores, porque a obtenção da equação diferencial do circuito, que representa o circuito, ela não é única e pode ter uma que seja mais conveniente, tá? Então, tudo isso eu tentei primeiro levar vocês para um caminho que não é tão bom, para mostrar para vocês um caminho melhor e também mostrar para vocês que é importante escolher a melhor estratégia de equacionamento.
Agora, qual é o segundo passo, certo? Então, já que obtivemos a equação diferencial, agora a gente tem que propor soluções. Lembrando que isso é uma equação diferencial, logo a gente pode expressar a solução geral dessa equação diferencial como uma somatória daquilo que a gente chama, né, solução da equação homogênea mais a solução particular, certo? A solução da equação homogênea eu obtenho lá com aquela análise de circuito autônomo, né, que nos dá a equação diferencial homogênea. Então, a parte homogênea da solução a gente já discutiu, né? Tá aqui naquela tabela do início aqui, certo? Essa é a solução homogênea. A gente vai ter que ver lá quem que é o RC, quem que é o LC, quem que é o alfa, quem que é o ômega zero dessa nova equação diferencial que a gente obteve, mas o caminho é por aqui, ok? O que a gente vai focar, então, é na obtenção da solução forçada, a solução que é particular, que é proveniente da natureza da fonte de tensão ou de corrente, né? Da natureza da excitação do circuito. Então, para isso, a gente tem que saber qual é a característica dessa excitação do circuito. E a gente vai poder ter vários casos. Então, o caso que a gente vai analisar aqui na aula de hoje é o caso em que essa fonte é contínua, ou seja, se ela é contínua, essa corrente de entrada desse circuito nessa topologia é uma fonte contínua. Logo, a gente tem o quê? Que a corrente de entrada é uma constante. Então, para essa natureza de fonte, a gente vai propor um tipo de solução particular. Mas a fonte ela pode ser variável segundo uma forma de onda ou segundo um sinal que varia no tempo qualquer. Pode ser, por exemplo, uma fonte que varia no tempo e que ela é dada simplesmente por I de entrada em função do tempo igual a T. Ou seja, se T igual a 1 segundo, a fonte de corrente vai estar fornecendo 1 ampere. Se T igual a 2 segundos, a fonte de corrente vai estar fornecendo 2 amperes. Ou seja, essa fonte de corrente ela segue uma função linear, né? Pode ser isso? Pode, né? De repente, algum circuito eletrônico, alguma coisa, vai ter lá uma faixa de operação em que essa corrente alimenta um trecho lá do circuito de maneira linear. Isso é possível. Mas podemos ter também um caso que é bastante interessante, que a gente vai analisar com mais interesse a partir das próximas aulas, que é o caso, por exemplo, onde essa fonte de corrente é uma fonte senoidal ou cossenoidal. É uma fonte, é um sinal de entrada periódico no tempo, varia no tempo, é periódico e fornece com uma forma de onda senoidal ou cossenoidal, ok? Então, tudo isso para dizer que para cada uma dessas diferentes excitações forçadas, nós vamos propor soluções particulares diferentes, ok? Lá na análise dos circuitos RC e RL, nós já analisamos os circuitos quando eles têm uma fonte de corrente contínua, uma fonte de tensão contínua. E nós propusemos lá como solução particular, para esses casos, uma solução onde simplesmente a solução particular era uma constante. Ou seja, se eu entro com uma fonte de alimentação que fornece uma resposta, fornece uma excitação contínua ou constante, eu proponho como solução forçada, aquela solução que vai ser de regime permanente, uma constante também. Para o caso, por exemplo, onde eu tenho aqui uma fonte de alimentação que é uma função linear, o que eu posso propor, certo? Então, a gente sempre tem que pensar
que nós estamos falando de uma equação diferencial e que a gente está procurando funções que se reproduzem na derivação, certo? Porque, afinal de contas, a derivada segunda, a derivada primeira e a própria função acabam resultando nela mesma. Então, a gente está procurando essa natureza de função. Então, para o caso de uma excitação de natureza linear, a gente propõe uma solução particular que também vai revelar essa característica. Então, ela tem ali uma função linear mais uma constante, certo? E, finalmente, para o caso de uma excitação de natureza senoidal ou cossenoidal, a gente novamente vai propor uma solução particular que, quando derivada uma vez, duas vezes, ela de alguma maneira acaba reproduzindo ela mesma. Então, a gente tem como resposta particular uma somatória de um cosseno com uma somatória de seno, tá? Então, todas essas soluções, elas acabam sendo obtidas de maneira analítica nos cursos de cálculo diferencial. A tentativa aqui é explicar para vocês de maneira um pouco mais intuitiva por que quando a gente tem uma fonte que é contínua, a gente propõe uma solução particular constante, porque quando a gente tem, por exemplo, uma fonte de alimentação que é uma função linear, a gente propõe uma solução particular que é uma função linear mais uma constante, e por que quando a gente tem uma fonte de excitação, uma fonte de alimentação cossenoidal, a gente propõe uma somatória de uma função cossenoidal com uma função senoidal, certo? Então, a intuição por trás disso é que a gente sempre vai estar propondo funções que se reproduzem na derivação, certo? Então, agora, nessa aula, a gente vai focar especificamente no caso em que a fonte de corrente fornece uma corrente constante, ok? Então, a partir de agora, eu especifico que essa fonte de corrente aqui, ela não é variável no tempo e ela está fornecendo uma corrente constante I0. Logo, a gente tem a mesma equação diferencial obtida anteriormente e do lado direito da equação, a gente simplesmente substitui aqui por esse zero maiúsculo, que é o nosso indicador de uma fonte de corrente contínua, né? Como eu disse também, o que a gente vai propor como solução particular, vai ser uma constante A1. E lembrando qual vai ser nossa missão, substituir isso aqui nessa equação e ver no que resulta, certo? Então, fazendo isso, né, a gente vai ter derivada segunda de A1 mais 1 sobre RC, derivada primeira de A1 em função do tempo, mais A1 sobre LC, igual a I0 sobre LC. Então, simplesmente substituir essa solução particular que eu estou propondo na equação diferencial, ok? Bom, essa solução particular que nós estamos propondo é uma constante. Logo, a derivada segunda dessa constante é nula, a derivada primeira dessa constante também é nula, e a gente fica com A1 sobre LC é igual a I0 sobre LC. Assim, a gente obtém que o IL de T aí que nós propusemos, ele é, na verdade, o próprio valor da fonte de corrente, ok? O que isso significa? Bom, para entender o que isso significa, a gente simplesmente não pode esquecer de que falta algo nessa solução geral, certo? E esse algo é o quê? É aquela parcela da resposta natural, né? Então,
Essa é a resposta natural do circuito. E essa aqui é a resposta forçada. Outras palavras: resposta particular, parcela da resposta particular da equação diferencial e parcela da equação homogênea. Ok? Tudo isso coisas que nós estamos repetindo aí ao longo das últimas aulas, certo? Então, esse circuito não tem valores, eu não consigo saber se ele é super amortecido, criticamente amortecido ou subamortecido, né? Mas uma coisa é certa, a gente sabe que para um T muito grande, essa parcela da solução geral, ela desaparece, ela se esvanece, e o circuito no regime permanente, para um T muito grande, ele vai acabar entregando aí uma corrente IT igual a I0, tá? E aí, se vocês se lembram, né? Lembrando que o IT aqui, I de T, é IL, né? Certo? Lembrando que no regime permanente, né? O indutor, ele se comporta aí como um curto-circuito, né? Portanto, nesse circuito RLC paralelo, é bem fácil da gente entender por que para um T muito grande, a resposta da corrente no indutor ela é igual a zero, porque ele vai ser um simples curto-circuito, anulando, né, cancelando esses dois bipolos, e toda a corrente vai passar pelo indutor. Por outro lado, esse capacitor aqui, ele vai estar se comportando como um circuito aberto aí, e a resistência ela não vai estar, ela vai estar sendo cancelada por esse curto-circuito aqui do indutor, certo? Então, com isso, a gente obtém que a resposta forçada, a resposta de regime permanente desse circuito, faz com que a corrente no indutor seja idêntica à corrente fornecida pela fonte, ok? Recapitulando rapidamente o que nós fizemos, certo? Então, primeiro nós equacionamos o circuito. O equacionamento do circuito independe da natureza da fonte, independe, não importa se é senoidal, se é uma reta, se é um dente de serra, se é uma onda quadrada, se é uma corrente contínua, né? Nós equacionamos, obtivemos a equação diferencial de segunda ordem do circuito RLC. Num segundo momento, fomos olhar para que fonte é essa. E no caso, nós analisamos quando essa fonte era contínua. Então, a partir desse momento, nós propusemos uma solução particular. Por ser uma fonte de corrente contínua, nós propusemos uma constante. E ao substituir essa constante na equação diferencial, nós obtivemos que ela era igual a I0, né? Então, a solução geral aqui, IL de T, é I0 mais a somatória de duas exponenciais, que a gente vai ter que ver como que se configura, dependendo dos valores de capacitância, resistência e indutância, que vão acabar gerando ali uma resposta natural que pode ser super amortecida, criticamente amortecida ou subamortecida. Finalmente, e para falar mais uma vez, né? Conceitos fundamentais. Estamos falando agora de circuitos que são excitados, circuitos que têm fontes, as variáveis de estado. Então, esse termo a gente vai ver com frequência agora, né? São as tensões e correntes nos bipolos. Essas tensões e correntes nos bipolos podem ser obtidas por meio da solução de uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea, já que o circuito é excitado. Quando energizado, as tensões e correntes desse circuito apresentam um comportamento transitório definido naturalmente pelos valores de R e LC.
E após a estabilização do circuito, a gente diz que ele entrou em regime e que as variáveis de estado terão um comportamento forçado pelas fontes de excitação. Uma vez mais, essa é a equação diferencial geral. A gente obtém a solução dela por meio da somatória da solução homogênea e a particular. A homogênea natural, a particular associada à forçada.